Tudo bom? Eu sou o professor Lucas Signel, professor de Geografia e História, e temos novamente aí temas que mais aparecem em Enems anteriores. Dessa vez o tema é a geopolítica. A geopolítica normalmente também está associada à globalização. Então são questões que são difíceis de serem separadas, porque no Enem acabam sempre possuindo algum vínculo, porque a geopolítica realmente é aquele campo de estudo que não somente pertence à geografia, mas é mais amplamente discutido na geografia, que vai diagnosticar ali relações internacionais, tensões globais e também a busca mediante ao domínio econômico e também diplomático a nível mundial. Bom, as questões que envolvem a geopolítica, normalmente elas também são bastante populares e elas aparecem sempre, pelo menos uma ou duas, cada um dos Enems, Então, é um dos temas mais recorrentes e eu separei uma questão até para discutir. Por quê? Normalmente essas questões que envolvem a geopolítica também estão relacionadas à economia, No Enem de 2019 nós tivemos uma questão que falava sobre o sistema capitalista, e era um fragmento de David Harvey, um famoso geógrafo, um fragmento ali do livro chamado A Produção Capitalista no Espaço. Um livro até bastante recente, uma edição de 2005, E o que acontece? O questionamento buscava o seguinte: a condição para a inclusão dos trabalhadores no novo processo produtivo descrito no texto. E ficava bem claro que a geopolítica ela vai aquecendo a economia, porque as disputas são cada vez mais intensas, não só por espaço geográfico ou por domínio geográfico, mas também por questões econômicas. E esse fragmento basicamente exigia uma reflexão do estudante, porque a qualificação profissional ela se torna praticamente indispensável para o desenvolvimento de um ser humano no mercado de trabalho atual. Então as questões que envolvem geopolítica, elas não vão se resumir à análise de conflitos ou à análise de confrontos de grandes potências. Assim como nas questões envolvendo globalização, sempre vai ter um fim econômico por trás de tudo isso. E claro, a economia ela traz domínio também. Então, importante para resolver as questões que envolvem geopolítica, que quando elas são marcadas por analisar uma tensão global, um possível conflito, uma disputa territorial, como nós já tivemos em 2018, no Enem de 2018, questões que envolviam a Crimeia e toda aquela questão entre Ucrânia e Rússia, nós tivemos também outras questões envolvendo tensões globais que não necessariamente estão ligadas a disputas territoriais. Então, quando a gente fala do campo da geopolítica, é interessante também se manter antenado, bastante atualizado, ler bastante notícias, porque no Enem não se brinca. Normalmente, quando envolve essas questões de geopolítica ou globalização, sempre se cobra algo um pouquinho mais atual. E essa cobrança, se você não conhece nada sobre o tema, realmente pode repercutir em um erro, porque fica muito difícil analisar uma situação em que você não consegue sequer entender o pré-texto, ou seja, o pressuposto para entender o comando. Nesse tipo de questão, eu sempre enfatizo o seguinte: não domino nada sobre geopolítica, não faço ideia alguma. Basicamente, vou ler o comando, associar alguma das alternativas e depois relacionar ao pré-texto. Certo, gente? Muito obrigado pela atenção, fiquem ligados aí nas questões que envolvem geopolítica, porque querendo ou não, elas também estão associadas à disciplina de história, porque buscam um contexto histórico e também a sociologia. Valeu, gente, muito obrigado e até a próxima!